gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre minha missão é servir. E o texto base para nós lermos a Bíblia é a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Diz assim o texto bíblico: pois Deus foi quem nos fez o que somos agora. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Muitos livros de sucesso informam sobre como tirar o máximo da vida, mas não foi para isso que Deus nos criou. Nós somos criados para acrescentar à vida, não apenas para consumir recursos, para comer, para respirar, para ocupar espaço. Nós fomos colocados na terra para trazer uma contribuição para essa terra, para as pessoas, para trazer uma contribuição a este mundo. E a palavra de Deus dá os detalhes desse propósito do Senhor para a sua vida. Primeira coisa, você foi criado para servir a Deus. A gente leu aqui em Efésios 2:10, pois Deus quem nos fez o que somos agora. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo a Deus. O que Deus disse lá para Jeremias também vale para você, vale para mim, vale para todos nós. Lá em Jeremias 1:5, o Senhor diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Você foi colocado nessa vida para uma missão especial, servir a Deus e também servir aos outros. Segundo detalhe, você foi salvo para servir a Deus. Nós vemos na palavra de Deus lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Deus nos chamou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Deus salvou você para que você pudesse exercer uma santa vocação, mostrar ao mundo o seu amor, mostrar ao mundo a sua bondade. Então você não foi salvo pelo serviço, mas você foi salvo para o serviço. E no reino de Deus você tem um lugar, um papel para cumprir. Isso dá à sua vida uma enorme importância e valor. Como lemos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que Deus nos comprou e pagou um alto preço. Portanto, não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou obrigação. Servimos pela alegria e profunda gratidão. Nosso passado foi perdoado, nossos erros foram perdoados e o nosso presente faz sentido e o nosso futuro, com toda certeza, ele é garantido. Quando a sogra de Pedro, que andava doente, foi curada pelo Senhor Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servir ao Senhor. Se você ler Mateus 8,15, a Bíblia diz que Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Isso mostra que somos abençoados para sermos uma bênção. Você foi abençoado para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. E o terceiro detalhe é que ainda hoje, nesse exato dia, você é chamado para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus para servir era algo assim somente para pastores, para missionários, mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Está escrito em 1 Pedro 2,9: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram chamados, escolhidos para anunciarem os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir.
e os dois são o mesmo chamado. E por fim, a Bíblia revela ainda esse detalhe: a ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A gente lê em Mateus 20 e 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a fazer se houver condições favoráveis ou tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. A velha observação feita sobre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também escoa. No mar morto não há vida, nada vive lá, porque ao contrário do primeiro, não há saída de água. Na maior parte do tempo as pessoas estão mais interessadas em se servir do que no serviço. Mas um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar: quem irá me servir? E começa a perguntar: a quem eu vou servir? Você alguma vez já fez essa pergunta? Deus quer usar você para fazer a diferença no mundo. Deus quer trabalhar através de você. A Bíblia prova isso mostrando todos os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. Você foi salvo para servir a Deus. Você é chamado para servir a Deus. E a ordem de Deus para você é servir a Deus. No final da nossa vida na terra, é isto que vai importar. Não será quantos anos você viveu, mas como você viveu. E eu deixo agora uma pergunta para você meditar. O que está impedindo você agora de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Que você nesse dia possa ouvir a voz de Deus, porque você foi chamado para servir. Você foi salvo para servir e você foi criado para servir a Deus. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor Deus abençoe sua vida sempre.